Olá, meu irmão, minha irmã, sintonizando agora a Rede Século XXI, estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênçãos. Sou o Padre Yuli, hoje quarta-feira, nesse mês de agosto que estamos vivendo, que realmente a graça, a paz de Deus possa estar chegando até a sua vida, até a sua casa, até a sua família nesta noite. Vamos juntos adentrar a madrugada de um novo dia e assim pedir a Deus que possa abençoar você, possa abençoar a sua casa, possa abençoar os seus também. É isso que nós pedimos a Deus, que realmente a paz do Senhor invada os nossos corações. No mundo onde nós vemos tanta violência, tantas coisas negativas, nós queremos pedir a paz acima de tudo. Se nós vivemos em paz com a gente mesmo, em paz com os outros, em paz com Deus, a nossa vida flui muito melhor. A felicidade brota em nosso coração. A felicidade não é algo que vem de fora, a felicidade é algo que brota dentro do nosso coração. Quando nós aprendemos realmente que a felicidade vem de dentro de nós, do nosso relacionamento bem conosco, com Deus e com as pessoas, nós vivemos muito mais e muito melhor. E se isso não está acontecendo, se algum problema está acontecendo em nossa vida, alguma tribulação, vamos pedir a Deus que nos ajude. Somente Ele pode nos ajudar, pode mostrar-nos o caminho, pode nos mostrar a direção. Sem a luz de Deus, nós nos perdemos nos caminhos do mundo. Sem a luz da palavra de Deus, nós acabamos buscando em outros lugares soluções, muitas vezes até soluções mágicas, que não vão nos ajudar. Que nós possamos hoje rezar junto de Deus. Não só o padre rezar por você, mas nós vamos rezar juntos. Pela televisão, formamos essa grande corrente de oração, unindo o Brasil e unindo o mundo também através da internet. E, acima de tudo, a sua participação é de grande importância. Que você possa, desde já, nossos atendentes já estão lá para acolher o seu telefonema, o seu pedido de oração. Colocar a sua necessidade, a sua dificuldade, o seu agradecimento também junto de Deus. Então ligue para nós, participe conosco da nossa madrugada de bênçãos e ela vai se tornar melhor ainda na medida que você participa. Não só mandando seu pedido de oração, mas falando ao vivo também com o padre, não é? É sempre uma alegria poder acolher você aqui na Rede Século XXI. Lembrando que todos os pedidos que chegam até nós, nós colocamos aos pés de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do nosso Brasil, pedindo a ela que leve esses pedidos junto a Jesus. Ela é a mãe que intercede por nós. Por isso, vamos colocar a sua vida, colocar as suas necessidades, acreditando no poder da oração, acreditando que a mãe, a Senhora Aparecida, leva esses pedidos ao Senhor. Leva realmente como aquela mãe que intercede, não é deusa, mas é a intercessora. Então mande seu pedido, que no momento mariano vamos colocar todos esses pedidos aos pés de Nossa Senhora Aparecida. E todos aqueles que ligam, que participam conosco, também concorrem a prêmios, a presentes, não é? No final do programa vamos sortear 2 CDs, todos que ligarem e participarem. 2 CDs de músicas católicas, né? Um CD do grupo Fé Maior e o outro do Patrécio Rocha. São 2 CDs bonitos que nós vamos sortear no final do programa para todos aqueles que participarem conosco da madrugada de bênçãos. 0 operadora 19 3871 9620. 0 operadora 19 3871 9620 é o contato que nós temos. Você também que está na internet pode mandar o seu e-mail madrugada@rs21.com.br. madrugada@rs21.com.br. Você participa conosco. E mais uma coisa, nós estamos nesse mês de agosto, nós estamos fazendo um desafio para você, não é? Você que não é sócio evangelizador ainda, você que já é sócio, Deus abençoe. Obrigado pelo seu sim junto a essa obra de evangelização. Você que não é sócio ainda, nós estamos aí num desafio de conseguirmos 300 primeiros sócios novos, 300 primeiros sócios novos, não é? Então você tem que ligar para participar conosco. Vai ganhar de presente 1/3, isso, quer ver? Olha só, 1/3 das mãos ensanguentadas de Jesus. Deixa eu pegar aqui para você ver o terço aqui. Não é sorteio. Você ficou sócio, você vai concorrer ao terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Olha só que tercinho bonito, não é? Das mãos ensanguentadas de Jesus. Tá aqui a cruz do outro lado, aqui, olha só a cruz, não é? Você ficou sócio,
mas tem que ser os 300 primeiros, né? Nós já estamos passando aí de 80 sócios, os 300 primeiros, não é? Mas tem que chegar a 300 também, se não chegar a 300 não adianta nada. Nós temos que chegar a 300. E se passar de 300, são os 300 primeiros sócios, vão ganhar de presente, vai abençoado para você, não é? Independente da quantia sua. O importante é depois você ser fiel, manter-se fiel a essa obra de evangelização, não é? Então, ligue para nós hoje. Eu quero dizer aqui o seu nome, a sua cidade, para você concorrer não, para você ganhar, vai ganhar de presente esse terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Então, ligue para você ficar sócio conosco hoje, durante o programa, não é? São só os 300 primeiros durante o mês de agosto. Como nós temos mais de 80 já nesse mês de agosto, então você tem que ligar já para ficar sócio conosco e manter-se nessa fidelidade. Além de você receber, claro, a revista Brasil Cristão, que é o presente do Padre Eduardo, da Associação do Senhor Jesus para você, revista Brasil Cristão, que é esse alimento de fé que você recebe aí na sua casa, tornando-se sócio evangelizador, né? Tornou-se sócio, ganha a revista Brasil Cristão também, tá bom? Então, ó, a revista que vem com as reflexões dos evangelhos também, para você rezar os evangelhos. E também, nesse mês de agosto, nós estamos numa ação pedindo pelos desempregados nesse mês de agosto, né? E nessa revista vem um boleto extra para você nos ajudar também. Além da sua contribuição normal, vem algo a mais que você possa nos ajudar. Para que é essa contribuição extra? Nós estamos construindo aqui na Associação do Senhor Jesus a Praça da Cruz, não é? Que nós vamos ter uma cruz ali, vai ter um velário, que é a Praça das Mãos Ensanguentadas de Jesus, que nós vamos inaugurar no dia 13 de setembro, daqui a 40 dias. 13 de setembro vai ser a grande reunião nacional, não é? Né? Do encontro, é um grande encontro na verdade, né? Já teve ano passado, esse ano é o segundo encontro das Mãos Ensanguentadas de Jesus, aqui na Associação do Senhor Jesus, na Rede Século XXI, que você já é convidado a estar conosco no dia 13, é um domingo, não é? E nesse dia nós vamos inaugurar essa praça dedicada aí às Mãos Ensanguentadas de Jesus, que vai ter um velário ali, vai ter uma cruz, e esse boleto extra serve justamente para a gente construir essa praça. Quando você vier aqui, você tem um lugar também, um cantinho ali, para você rezar mais e melhor. Então nos ajude, participe, fique sócio. Acima de tudo, para você aí ganhar o tercinho das Mãos Ensanguentadas de Jesus, que vai abençoado para você. Eu estou esperando a sua ligação. Por falar em Mãos Ensanguentadas de Jesus, o nosso tema hoje é justamente sobre a importância da devoção. A importância da devoção. As Mãos Ensanguentadas de Jesus é uma devoção. Devoção é algo que seria assim para a gente entender melhor, algo que a gente tem um amor, não é? Um amor especial, que a gente gosta daquilo e aquilo nos ajuda a nos aproximarmos mais de Deus. É como que um instrumento para nós chegarmos mais próximos de Deus. E aí nós vamos ver que nós temos diversos tipos de devoção. Você talvez aí tenha a devoção a um santo, por exemplo, Santo Antônio, São Francisco, não é? É uma devoção, não é? O santo é Deus? Não, claro que não é Deus. Nós adoramos somente a Jesus Cristo, que é Deus. Nem a Virgem Maria nós adoramos, né? Nós temos um carinho especial, não é? Não é uma adoração, é um carinho especial, é uma devoção. Por quê? Porque essas pessoas viveram o Evangelho, são instrumentos que nos ajudam a nos aproximar mais de Deus. Isso é uma devoção, é um instrumento, uma novena, uma oração. Isso nos ajuda a estar mais próximos de Deus. Repito, é um instrumento. O que é um instrumento? A palavra latina instrumento significa instruir a mente. Instruir a mente, instrumento, orientar a sua mente, orientar a sua cabeça e o seu coração. A devoção, então, é um instrumento, instrui a sua mente e o seu coração. Conduz, orienta a sua mente e o seu coração para quem? Para Deus, claro. Orienta-nos para Deus. Veja a importância, não é simplesmente uma invenção, a igreja colocou isso para encher de linguiça, né? Como às vezes muita gente em algumas seitas por aí nos criticam por isso, né? São instrumentos.
a nós venerarmos as imagens dos santos. Venerarmos, eu estou dizendo adorar, não. Venerar, ter um carinho especial. O que é isso? É uma devoção. É um instrumento que me faz eu me aproximar mais de Deus, mais do Evangelho. Olhando para aquela imagem, não é? Aquela pessoa que ali está representada como uma fotografia. Eu vou lembrar do que aquela pessoa fez, de como ela viveu o Evangelho, e eu também vou querer viver da mesma forma. É uma catequese. Quando na Idade Média a igreja incentiva isso, é justamente por uma catequese. A devoção, ela sempre existiu, mas na Idade Média a igreja vai incentivar mais. Por quê? Porque grande parte, mais de 90% da população é analfabeta. Nós estamos falando de gente que não sabe ler e escrever na Idade Média, 90% da população. Logo, como é que a gente vai catequizar? Como é que a gente vai ensinar o Evangelho a quem não sabe ler e escrever? Através das pinturas, através dos ícones, das imagens, das esculturas. Por isso que nós temos as imagens, os ícones. Ícones são pinturas sagradas, não é? Que os orientais fazem. As esculturas, que são nossas imagens. As devoções. As grandes devoções nasceram na Idade Média. Por quê? Porque eram meios, instrumentos, para que aquelas pessoas que não sabiam ler e escrever, que era a grande maioria, pudessem se aproximar de Deus. Você vai na Europa, por exemplo, no Brasil também, essas igrejas mais antigas, com mais de 100 anos, você vai ver que tem muito afresco, né? Muita pintura, muitas imagens. Né? Por quê? Porque é um meio de catequese. Talvez o que restou ainda nas igrejas modernas são aqueles quadros da Via Sacra nas paredes. É meio de catequese. Você vê aquele quadro, não está escrito nada, só tem a imagem da estação, do momento que Jesus passou. Olhando para aquilo, eu já lembro do texto bíblico, sem nada escrito. É um meio de catequizar. O símbolo fala muito forte. E a Igreja Católica usa muito desses símbolos. Porque o homem é simbólico, precisa dos símbolos. Não é? A antropologia diz isso, a sociologia diz isso, as ciências dizem isso. Né? Mas a fé já nos diz muito antes, e Jesus sabe muito bem disso, tanto é que ele fala às pessoas muito em parábolas. O que é a parábola? A parábola é uma história de fácil compreensão. É um gênero literário do tempo de Jesus e um pouco antes, para se explicar algo através de símbolos do dia a dia, do cotidiano, para explicar a pessoas que não eram tão bem instruídas assim. E a parábola, uma pessoa que não é tão bem instruída percebe, entende, e uma pessoa que é bem instruída, um doutor, também vai entender. Ao passo que se Jesus falasse numa linguagem difícil, o doutor ia entender, mas a pessoa menos instruída não. Jesus é muito sábio, claro, ele é Deus, mas ele ensina a nós também. Ensina que a gente, para pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, catequizar, levar a palavra de Deus, precisamos ser simples, usar de parábolas, usar de instrumentos. A Igreja Católica, graças a Deus, agora, dos últimos anos para cá, ela vem resgatando o uso desses instrumentos. E a devoção é um grande instrumento. Repito, as novenas a santos, por exemplo, há muitas paróquias, e talvez você que está agora rezando conosco, participando conosco, dedicado ao Bom Jesus, ao Senhor Bom Jesus. Bom Jesus, na verdade, que é o próprio Jesus, claro, mas a paróquia é dedicada a ele, que coloca o Jesus sofredor, não é, em destaque. É uma devoção. E há novenas, comunidades fazem tríduos de preparação para uma festa, há diversos santos, são devoções. A oração do terço, o terço da misericórdia, as 1000 Ave-Marias, é uma devoção muito antiga. Repito, são instrumentos que não devem servir para nos afastar de Deus e da palavra de Deus, mas devem nos ajudar a nos aproximarmos de Deus cada vez mais, para vivermos mais e melhor a palavra. A devoção às mãos ensanguentadas de Jesus é um fundamento bíblico. Nós temos na palavra de Deus o sangue de Jesus derramado na cruz para remir os nossos pecados, para nos purificar, serve para nossa salvação. O sangue precioso de Jesus, São Paulo vai dizer aos Gálatas justamente isso, né? Jesus, Deus Pai nos comprou por um preço muito alto quando ainda éramos pecadores, com o sangue de seu Filho Jesus. Quando nós rezamos e
invocamos o sangue de Jesus para as nossas vidas, que seja derramado em nosso coração, é justamente porque a própria palavra de Deus diz isso para nós, o próprio Jesus vai dizer isso, o sangue que é derramado na cruz serve para a nossa purificação, serve para a nossa salvação. Antigamente, antes de Jesus, no Antigo Testamento, se usava os sangues dos animais, não é? Os sacrifícios, no templo se fazia isso. Jesus vai dizer então que não precisa mais de sacrifício de animal algum, porque o sangue dele, e uma vez por toda, ele faz aliança conosco. O sangue, na Bíblia, é o sinal da aliança, do compromisso. No Novo Testamento não precisa mais sacrificar animais para fazer aliança com Deus, para fazer compromisso. O sangue do próprio Filho de Deus é que sela esse compromisso, faz essa aliança entre Deus e nós. Por isso a importância dessa devoção aqui da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI, e você vê quantos testemunhos belíssimos, quantas graças alcançadas através da novena, através de um instrumento, a novena que é perpétua. Todo dia você pode rezar aqui na Século XXI, a novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus, pode ter o folhetinho para você rezar, não é? A novena, 9 dias, portanto, e você vai perceber que ali no folheto existem textos bíblicos, não é? Existe a oração, existem os textos bíblicos, as reflexões, as meditações, portanto tem um fundamento bíblico, um fundamento na palavra de Deus, é um instrumento que me leva a Deus. E na medida que eu rezo, eu me aproximo mais de Deus, e eu rezo e peço a graça necessária à minha vida. E nós vemos então, e você que assiste-nos sabe tantos testemunhos, né? Quantas pessoas que alcançam graças, mesmo aqui na madrugada, as pessoas que telefonam para agradecer muitas vezes uma graça alcançada, uma cura alcançada, junto à novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus, as missas que a equipe missionária leva a tantas cidades, a tantas paróquias. A gente vê ali o fervor daquelas pessoas. Por quê? Porque nós estamos falando e estamos em torno da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, de uma devoção, que é um instrumento para nos levar mais perto de Deus. Às vezes há pessoas por aí, que às vezes não são católicas e por algum motivo ou outro, não são todos, mas tem alguns, infelizmente, que fazem algumas críticas infundadas, não é? Simplesmente para protestar. Ah, porque nós usamos isso, nós usamos aquilo, nós, Igreja Católica. Mas nós temos o nosso fundamento bíblico, claro que precisa se estudar de onde veio aquilo e por que se usa aquilo. Claro que também há, por outro lado, pessoas que exageram um pouquinho nas devoções, né? Nas devoções aos santos, as novenas e outras coisas, e esquecem de Deus. A novena, a devoção, ela só é importante se ela nos conduz a Deus, a sua palavra, e nos faz colocar em prática a sua palavra. Se ela nos afasta de Deus e do caminho daquilo que ensina a igreja, então ela não é uma devoção, ela não é um instrumento. Então é bom também a gente ficar atento para que a gente não ultrapasse alguns limites no sentido de nos afastarmos de Deus. Então a gente sabe que há pessoas que são exageradas, não é? Infelizmente, e acabam, eu costumo brincar que às vezes há pessoas que são mais católicas que o Papa até, né? Porque elas são a cabeça um pouco fechada demais, né? Precisa abrir um pouco, não só a cabeça, mas o coração. O Papa Francisco vem falando tanto disso, né? Para as pessoas abrirem o coração realmente, enxergarem aquilo que acontece ao seu redor. Não adianta você chegar lá e colocar uma viseira na lateral dos olhos e olhar só aquilo, né? Não ver a sua lateral, não ver o que acontece ao seu redor. Jesus Cristo, ele estava muito inserido na vida das pessoas e com todos, não é? Era fácil? Claro que não era fácil. De vez em quando você vai ver alguns textos bíblicos que Jesus está meio bravo ali, não é? Com algumas situações que acontecem. Outras vezes um pouco desanimado, porque os discípulos são cabeça dura, não é? Nem sempre percebe aquilo que ele está dizendo, mas ele continua com a sua missão, com o seu caminho, ele está aberto àquelas pessoas e nem sempre é fácil. Relacionar com os outros é uma arte, mas é necessário que isso aconteça. No nosso mundo hoje existe muito essas redes sociais, não é? Mas nem sempre há o compromisso de se relacionar com o outro.
talvez em vez de usar tanto essas redes sociais e WhatsApp, Facebooks da vida aí, não é? O face a face seria aí uma rede bem interessante, né? Face a face seria melhor até do que qualquer outra rede social. Digo isso por quê? Porque na nossa relação também com Deus, se nós não nos ficarmos atentos, nós podemos cair no erro, no pecado, de também fazer para com Deus um relacionamento virtual, como nós fazemos com o nosso próximo. A devoção, ela quer nos ajudar a termos um relacionamento face a face com Deus, um relacionamento próximo com Deus. Por isso é um instrumento. A novena das mãos ensanguentadas de Jesus nos leva a Jesus, nos leva a Deus. Mais que isso, leva-nos à prática da palavra de Deus. Porque a cada dia da novena, você tem ali um texto bíblico e uma oração que você tem que colocar em prática. Não é uma mágica, de jeito nenhum. Cada vez que você aprende da palavra de Deus, reza e coloca em prática, a graça de Deus acontece na sua vida. Há pessoas que dizem assim, padre, mas parece que eu rezo e parece que mais assombração aparece, né? Quer dizer, parece que nada acontece. Aí eu pergunto assim, mas você está praticando tudo aquilo que você reza? Você põe em prática aquilo? A devoção tem que ser praticada. Não é para achar bonito, para rezar bonito e não sei o que mais. Põe em prática. Jesus vai dizer isso, né? Aqueles que colocam em prática a vontade do meu Pai que está no céu, este é minha mãe, meus irmãos, minha família. O próprio Jesus disse isso, não é? Às vezes a pessoa acha bonito e etc., mas não põe em prática. Rezar, meu irmão, minha irmã, São Bento dizia algo muito bonito. São Bento dizia assim, ora et labora, reza e trabalha. Põe em prática. A palavra de Deus tem que ser posta em prática. Jesus subia ao monte para rezar, mas depois ele descia para ensinar, para praticar com o exemplo, com o testemunho. A devoção leva-nos a isso. Há pessoas que criticam por aí, não é? Até pessoas dentro da igreja católica, que vão criticar as devoções e não sei o que mais. Isso é tempo do passado, é tempo da Idade Média e não sei das quantas mais. Mentira! A igreja não aboliu devoção alguma. O que as pessoas precisam aprender é rezar a devoção e colocar em prática. Repito, é viver a devoção no dia a dia, de acordo com o que a igreja ensina e a palavra de Deus ensina. Ela tem que nos levar a Jesus. Se nos afasta de Jesus, nos afasta de Deus, não é devoção, não é coisa de Deus. A devoção nos aproxima de Deus e nos faz colocar em prática a sua palavra. Portanto, não é coisa da Idade Média, não. É coisa muito atual, que talvez muita gente que critica é porque não pratica essa palavra. Porque se praticasse, ia entender o que é a devoção. Então, até católicos e teólogos até, né? Porque não dizer até colegas padres, não? Que não põe em prática, bem, se não põe em prática, realmente vai criticar. Aquilo que eu não vivo, eu critico, é mais fácil. Portanto, meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos rezar. E você, com a sua devoção a um santo, a uma novena, alguma coisa, mas de maneira muito especial, pedir as mãos ensanguentadas de Jesus, que esse sangue poderoso do Senhor possa ser derramado sobre nossas vidas, nossa história, nos purificando. A graça que você precisa, não sei qual a situação que você está passando hoje. Se for uma situação alegre, louvado seja Deus, agradecer a Deus. Agradecer as mãos ensanguentadas de Jesus, as graças alcançadas. Mas um momento difícil, que você possa partilhar conosco, que você possa ligar, para dizer talvez um testemunho. Olha, padre, rezando a novena das mãos ensanguentadas, eu tive esse testemunho. Ligue para você falar, para você partilhar com o Brasil inteiro o seu testemunho. Ligue também para você mandar o seu pedido de oração, para você pedir aquilo que você necessita na sua vida, por intercessão da Mãe Aparecida, que leva os pedidos a Jesus com as suas mãos ensanguentadas.